Tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre, baseada na nossa apostila que eu dei para vocês. Só uma coisa, eu atualizei a apostila no outro post que eu enviei para vocês, tudo bem? Então eu tinha mandado uma apostila, só que eu esqueci de algumas coisas nela. Quando eu mandei a apostila de exercício, eu mandei uma apostila revisada dela, que é a parte de propagação do calor. Como nós vimos no bimestre anterior, o calor ele se propaga. Como assim ele se propaga? Vamos lembrar do equilíbrio térmico. Nessa parte, nós vimos que podemos ter dois corpos dentro de um recipiente. Tá? Aqui está um recipiente e você pode ter dois corpos dentro dele. Vamos colocar dois corpinhos aqui, dois quadradinhos também, e vamos tampar esse recipiente. Tá? Esse recipiente está fechado hermeticamente, ou seja, ele não tem contato com o meio exterior, e você tem dois corpos aqui, o corpo A e o corpo B. Como nós vimos, se eles têm temperaturas diferentes, esse aqui, por exemplo, 70 graus Celsius, esse aqui, 20 graus Celsius, o corpo A e o corpo B, depois de um tempo, vão ficar a mesma temperatura. Foi isso que a gente viu, né? Vamos colocar aqui qualquer temperatura que seja, mas que seja igual, e entre 70 e 20. 30 graus Celsius e 30 graus Celsius depois de um tempo. Ah, professor, não tem que ser a metade entre 70 e 20? Não, não tem que, tá? Isso depende muito da massa, da capacidade térmica, do calor específico, várias coisas que é na parte de calorimetria que a gente vê isso. E essa aula eu não dei para vocês. Mas o que importa para a gente entender o equilíbrio térmico é que as temperaturas do corpo A e B que estão dentro desse recipiente, depois que um tempo passa, a temperatura dos dois ficou igual. O que a gente tinha visto sobre isso? Tinha visto o seguinte, que o corpo de maior temperatura vai perder calor para o corpo de menor temperatura. Lembre-se dessa parte. Vai perder calor. Então, o corpo A perde calor para o corpo B. Quem perde calor, o que acontece com a sua temperatura? Quando você perde calor, sua temperatura diminui. Então, a temperatura do corpo A, conforme vocês podem ver aqui, o que aconteceu? Diminuiu. Mas se o corpo A perdeu calor para o corpo B, é óbvio que então o corpo B ganhou calor do corpo A. É o oposto, né? Se A perde calor para B, é óbvio que B ganha do A. Mas se B ganhou calor, o que acontece com a temperatura dele? Quem ganha calor, sua temperatura aumenta. E olha só o que aconteceu aqui, saiu de 20 e foi para 30. Então, A perdeu calor para B, B ganhou calor de A. E aí as temperaturas entraram no equilíbrio. Mas o que eu quero destacar nesse ponto é o seguinte. Repare que o calor não é uma coisa do corpo. Calor é uma coisa que é trocada. E é trocada a todo instante. Só cessa a parte de troca de calor quando suas temperaturas são iguais. Mas se estão trocando calor, é porque calor está passando de um corpo e indo para o outro corpo. A gente chama essa passagem do calor de propagação do calor. Então, o calor caminha de um corpo para o outro. E nós iremos ver nesse vídeo 3 formas de propagação do calor. A primeira forma de propagação do calor é a condução do calor, tá? Condução térmica do calor. A letra está um pouquinho ruim, eu sei. Um dia eu melhoro essa letra aí. Como funciona a condução do calor? Vocês já aprenderam em química, claro, que também em física, que toda a matéria é constituído por átomos. Então, vamos desenhar aqui uma barrinha, qualquer que seja ela, tá? Pronto, tá aqui uma barrinha. E eu vou desenhar os átomos como se fossem bolinhas. As primeiras bolinhas ficaram direitinhas, as outras ficaram meio ruins, mas o que importa é o seguinte. Essas bolinhas, esses átomos, na verdade, eles estão encostados um no outro aqui, tudo bem? Eu desenhei um pouquinho afastado, mas eles estão encostados um no outro. Pense, então, como se fosse uma corrente mesmo que você prende seu cachorro, onde os elos estão agarrados um no outro. Se você começa a balançar esse primeiro elo, vibrar ele, jogar ele para cima e para baixo, essa vibração vai acabar passando para o próximo elo, que também vai vibrar para cima e para baixo, que também passa para o próximo, até chegar no último, formando, se for um caso, uma corrente. Se você jogar ela para cima e para baixo, você vai ver que ela vai formar uma onda, né? Ou seja, você acabou vibrando ela aqui e essa vibração passou de um átomo para o outro átomo
até que o último também recebesse essa vibração. Ah, professor, por que você está falando de vibração? Porque é o seguinte, não faça de conta que isso aqui é uma barra de ferro, que é um bom condutor de calor, no caso. E nessa barra de ferro, você está com uma chama ligada nessa parte aqui. Eu sei que isso não parece uma chama, mas vamos supor que seja um foguinho, tá? Que esteja ligado nessa extremidade do corpo que está aqui, nessa parte esquerda. Está esquentando essa aqui. O que eu falei para vocês sobre o que é temperatura? É o movimento das partículas que formam o corpo, correto? O que essa chama de fogo está fazendo? Ela está introduzindo calor para os átomos da barra. Ou seja, quem recebe calor tem sua temperatura aumentada. Se a temperatura está aumentando, quer dizer o quê? Que a vibração dos átomos está aumentando. Então, esse átomo está vibrando e vai passar essa vibração para o próximo. Tanto que se você pegar a mão e colocar a mão aqui nessa parte da barra, você vai ver que ela vai estar quente. A temperatura vai aumentar. Então, o calor está seguindo de uma extremidade a outra. Ou seja, está sendo conduzido de uma extremidade a outra da barra. Então, o calor, a propagação do calor por meio da condução térmica ocorre no mesmo material e pela vibração dos átomos. Tudo bem? Esse aqui é o conceito da parte da condução térmica. Ocorre no mesmo material e ocorre por vibração dos átomos. Então, no mesmo material, o calor é conduzido de uma extremidade a outra, esquentando todo o material no final do processo. Tanto que se você pegar uma colher e colocar no fogo, você vai perceber que você vai largar ela depois de um tempo, porque não vai aguentar, porque ela vai ficar muito quente. Por isso que para mexer panela e tudo mais, geralmente a gente usa uma colher de pau. Ou então a própria panela, ela tem borracha ou um plástico mais resistente nos cabos dela para que ela não fique quente. Não sei se você reparou, mas também tem panelas que tem alça também de metal. E aí, como ela toda é feita de metal, ela toda esquenta e você precisa pegar lá um pano para pegar na alça da panela. Então isso está ocorrendo por meio da condução do calor. Tudo bem? Agora a gente vai para a próxima parte. A segunda propagação do calor é a propagação do calor por convecção. Que raio de propagação é essa, afinal de contas? Isso aqui é o que explica o ar-condicionado funcionar bem nas nossas casas, tá? E também as correntes de convecção e outras coisas também que pode ser utilizada na convecção que nós utilizamos na ciência. É a parte de meteorologia, climatologia também, mas mais a parte de meteorologia, né, que vê a temperatura no momento. Com isso, furacões também, tudo isso está na parte de convecção. Quando você faz seu miojo e vê um macarrãozinho descer na panela com água e subir novamente, tudo isso está com convecção. Tudo bem? Então vamos tentar entender o que raios é esse sobre convecção. Primeira coisa que a gente precisa aprender sobre a convecção. Ela ocorre nos fluidos, tá? Nos fluidos. É difícil falar isso porque, na verdade, a gente fala geralmente fluido. Só que se fosse fluido, teria acento, e não tem acento, é fluido. E os fluidos são os gases e líquidos. Muitos acham que fluido é só líquido, tá? Mas não é. Gases e líquidos são fluidos. Então, nos gases e nos líquidos ocorre o processo de convecção. E o que seria isso? Bem, você já foi na praia em que a parte de baixo do seu pé estava quente e a parte de cima estava fria, ou ao contrário? Isso ocorre muito quando a gente vai na praia, na lagoa, tá? Ou então na própria piscina, a parte de cima da água está quente e a parte de baixo está fria. O que está acontecendo ali? É porque a gente não consegue ver, mas os fluidos são dispostos em camadas, uma abaixo da outra, de acordo com a sua densidade. Então temos aqui o mesmo fluido, que pode ser água, tá? E aqui tem várias camadas da água no mesmo recipiente. Deixa eu colocar até aqui, ó. Isso aqui é um recipiente, tá? Isso tudo que... ficou estranho, mas ele se autocorrige, né? Então, olha só. Esse aqui é água, esse aqui de baixo, esse aqui de cima é água, esse aqui de baixo também é água, esse aqui também é água, esse aqui também é água. Na verdade, vamos tratar isso aqui como uma coisa só. Isso tudo aqui tem água aqui dentro. Só que como que isso é um fluido,
está dispostos em camadas que a gente não consegue ver. Porque se for somente um líquido, como água, por exemplo, ela é toda homogênea. Então a gente não consegue ver as camadas sobre ela. Ao contrário, se você colocar água e óleo, por exemplo, você consegue ver duas camadas diferentes ali, o óleo na parte de cima e a água na parte de baixo. Por que eles são postos em camadas? Porque tem a ver com a densidade do material. Tá? A densidade é massa sobre volume, e aí vocês vão ver química explicando um pouquinho melhor sobre isso. A parte que me importa aqui é lembrar para vocês que a densidade também tem a ver com a temperatura do corpo. Claro que densidade também é massa sobre volume, mas também tem a ver com a temperatura do corpo. Quando o corpo tem maior temperatura, ele tende a ser menos denso. Quando o corpo tem menor temperatura, ele tende a ser mais denso. Todo corpo que é menos denso, ele sobe, e o corpo que é mais denso, ele desce. Como que eu posso entender densidade, então? Explicando de uma forma bem simples e simplória também para vocês, é pensar no seguinte: tem a ver com as conexões atômicas dentro da matéria. Quando elas estão, o átomo ligado ao outro átomo está mais distante, a gente diz que ele também está menos denso. Quando seus átomos na ligação estão mais próximos um do outro, ele está mais denso. Ou seja, pensa num copo que você usa para beber água. Você coloca água lá dentro. Então você tem um copo aqui, aí você pega água e coloca dentro desse copo, coloca até a borda dele certinho lá, sem transbordar. E aí você coloca numa balancinha, tá? Você coloca lá em cima da balança e vê que a balança deu 100 gramas. Aí com esse mesmo copo você vai fazer a mesma coisa, só que com outro material. Esse aqui ficou estranho. É o mesmo copo, tá, pessoal? Tá desenhado meio estranho, mas é o mesmo copo. Vamos colocar aqui, sei lá, terra. Você pega um monte de terra, pedra e enche até a boca aqui também, tá? Ocupando o mesmo volume. E depois você vai colocar na mesma balança. E aqui deu, sei lá, 150 gramas. Então aqui ficou o que? Mais pesado. Não é pesado entre aspas, vamos falar desse jeito para entender melhor. Então, onde tem terra aqui, ficou mais pesado da onde tem somente água. Então o que eu posso dizer é o seguinte, que aonde tem terra, pedra, pedregulho, qualquer outra coisa aqui dentro, é mais denso, ou seja, os átomos estão mais unidos entre si. E aqui no caso da água, os átomos estão mais distantes entre si, é menos denso, tá? Tanto se você pegar pedra e colocar dentro da água, a pedra afunda na água, fica lá embaixo, porque ela é mais densa, é mais compacta, e se a gente colocar no mesmo volume, ela fica mais pesada. Não é que o mais denso é mais pesado. No mesmo volume, aí a gente pode considerar como sim, tá? A mesma coisa, chumbo e algodão. O que é 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão? O que é mais pesado? Não faz sentido. 1 quilo é 1 quilo, ali a massa é a mesma. Então não teria que ser mais pesado. Mas é óbvio que o chumbo é mais denso do que o algodão, tá? Então, se vocês entenderam essa parte, que todo o material é composto entre si, os fluidos no caso, em camadas, vocês vão entender agora sobre a convecção. E essas camadas são dispostas entre si, uma em cima da outra, através da sua temperatura, que vai definir para a gente as camadas mais densas e menos densas, tá? Então vamos agora pegar o seu quarto com ar-condicionado. Vamos supor que você tem ar-condicionado aí na sua casa, no seu quarto, ou da escola, que na escola tem que ter ar-condicionado, né? Agora ficou obrigado por lei ter ar-condicionado dentro das escolas. E você está na sua sala de aula lá. Por que a sua sala de aula vai ficar fria depois de um tempo? E é muito importante que o ar-condicionado seja colocado na parte de cima. Então, o que vai acontecer? Vamos desenhar aqui a sua sala de aula. É um quadrado, tá? Então, a sua sala de aula, em alguns colégios, como Brizolão, por exemplo, o ar-condicionado é colocado embaixo, tá? Tá errado. O correto é o ar-condicionado ser colocado em cima. Agora que estão colocando os splitters dentro de todas as escolas, então o ar-condicionado está sendo colocado na parte de cima. Seu diretor está colocando na parte de baixo, fala para ele que está errado, tem que colocar lá na parte de cima. Tudo bem, está aqui o ar-condicionado na parte de cima. O que vai acontecer? Ele joga ar gelado para cá. Não, ele não faz isso, tá? Pelo amor de Deus, não pensa que joga ar gelado. Isso não existe.
Ele retira calor do ambiente. Como que ele retira calor do ambiente? Aí já é um papo para uma outra história, porque se eu for falar sobre isso vai demorar muito tempo esse vídeo e eu não quero que ele passe de 20 minutos, né? Então só vamos entender o seguinte. Você vai começar a resfriar o ar lá na parte de cima. Então aqui em cima vai ter ar frio. Então quer dizer que a parte de cima vai sempre ficar fria? Claro que não. Conforme a gente falou, o ar frio, a camada mais fria, com temperatura mais baixa, ela é mais densa, então ela vai descer, empurrando o ar quente, que é menos denso, vai empurrar ele para cima, e ele vai ser resfriado, e a gente vai ter um processo de convecção, onde há mudança nas camadas do fluido, tá? Então, o que diferencia a propagação de calor por condução da convecção? Na condução, o próprio material ele é aquecido totalmente através da vibração dos átomos. No caso da convecção, ele é esquentado ou resfriado através das mudanças das camadas que formam aquele fluido. A gente pode observar isso também quando você esquenta uma panela. Quando você está numa panela, vamos desenhar aqui uma panela de qualquer jeito, você tem lá o foguinho, aquecendo a panela, está lá o foguinho, e você tem água dentro dele. Essa parte de baixo aqui é a camada da água que vai aquecer primeiro. Então ela vai subir. E aqui embaixo, aqui em cima, está mais frio. Então ela vai descer. E aí você tem o que a gente chama de corrente de convecção. Se nesse caso, quando sua panela já está começando a borbulhar, pega um pedaço de macarrão do seu miojo, ou um macarrãozinho, ou qualquer outra coisa que boie também aí por um determinado tempo na água, e joga dentro da água, que você vai ver que ela fica maluca, descendo e subindo o tempo todo. Isso são as correntes de convecção. Tudo bem? Vamos para o próximo, então, que é a terceira propagação do calor. É a propagação por irradiação. A propagação de calor por irradiação, essa é o seguinte. Imaginem o Sol, tá? Aqui é o Sol, que está lá longe no espaço, muito longe do planeta Terra, pelo amor de Deus, o Sol não está na atmosfera, o Sol não está dentro do planeta Terra, como muitos terraplanistas acreditam, tá? O Sol está bem distante do planeta Terra e o seu calor é emanado do Sol, passando por todo o espaço até chegar no planeta Terra, aquecendo então assim o planeta Terra. Graças a Deus que aquece o planeta Terra, senão a gente seria uma bola de neve e tudo estaria congelado, não existiria vida no planeta Terra. Tá? E isso a gente fala na última parte, quando a gente começar a comentar sobre efeito estufa. Será que é bom? Será que é ruim? Isso fica para o outro vídeo. Por enquanto, vamos nos concentrar na irradiação. A pergunta é, o Sol está encostando no planeta Terra? O Sol não está encostando no planeta Terra, mas mesmo assim ele aquece o planeta Terra. Mas muita gente acredita que o Sol tem que ficar dentro do planeta Terra para aquecer a atmosfera. Não precisa. Da mesma forma que você está próximo à fogueira e não precisa entrar dentro da fogueira para sentir o calor da fogueira. O calor se propaga por irradiação, que é a propagação do calor sem que haja toque entre os dois materiais, tá? Sem que haja contato. Quando não há contato, né? Coloca aqui, quando não há contato pelo aquecimento, quando dois materiais estão se aquecendo sem haver contato, quer dizer então que eles estão se aquecendo por irradiação. Isso tudo envolve também a forma plasmática, né, da matéria. Então, no caso, o Sol, o fogo, tudo isso consegue nos aquecer sem que haja contato entre eles, através da radiação de infravermelho, que é uma onda eletromagnética. E sobre ondas eletromagnéticas vocês vão ver no terceiro ano do ensino médio. Então o que importa para a gente agora é entender que existe material como Sol, como fogo e outros materiais que produzem ondas eletromagnéticas no infravermelho que aquecem sem que haja contato entre os corpos. Tudo bem? Então esse é o nosso vídeo, isso que eu queria explicar para vocês primeiramente. Esse primeiro vídeo é para explicar essa parte da apostila e nos outros vídeos a gente explica um pouquinho mais. Eu não quero vídeos muito longos porque eu sei que vocês não assistem tudo. Não esqueçam de se cuidar, fiquem em paz e até mais.